Ficar em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Que bom que vocês puderam vir para este nosso momento, da catequese, e vencendo esta chuva. E quero, no início da nossa catequese também, abraçar, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui presentes neste dia 8 de março. Que Deus abençoe todas, dando sabedoria, sobretudo que sejam sempre cuidadas e tratadas com toda a dignidade que merecem. Rezemos muito, para que a nossa sociedade, tão violenta como tem sido, possa superar este grande mal que é o feminicídio. Nós temos rezado em todas as missas deste final de semana nesta intenção. Uma triste realidade que está, inclusive, muito próxima de nós, pelos últimos episódios que nós acompanhamos. Deus abençoe todas as mulheres, a Virgem Maria interceda e proteja. Nós vamos hoje conversar sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. Epístola e carta, todos sabem, é a mesma coisa, São palavras sinônimas. Carta de São Paulo aos Romanos. Quero começar dizendo que este livro do Novo Testamento é de suma importância. Talvez esteja entre as cartas mais importantes, se não a mais importante de São Paulo. Seja pelo seu conteúdo, pelos temas que esta carta trata, seja pela maneira como ela é estruturada, pela sua redação. De certa maneira, a carta aos Gálatas trata dos mesmos assuntos que a carta aos Romanos. Mas na carta aos Gálatas, São Paulo está imbuído de uma força, de um ímpeto corretivo. E de certa forma, ele, ao escrever, escreve com acento, carregando na tinta, vamos dizer assim, simbolicamente. Já aqui na carta aos Romanos, nós encontramos um Paulo mais sóbrio. Lá ele estava mais nervoso, aqui ele está mais calmo. E mais calmo, ele estrutura melhor o seu pensamento, os temas que ele desenvolve com muita habilidade nesta carta dirigida à comunidade cristã de Roma. Não é Paulo quem funda a comunidade cristã de Roma. É preciso dizer isto também de início. Lá já existia uma comunidade cristã, ao que tudo indica, ao que os indícios históricos acenam, uma comunidade talvez ali já estruturada desde o ano 40 depois de Cristo. Portanto, muito cedo surge uma comunidade cristã em Roma. Paulo, nós sabemos, por esta época está percorrendo a Ásia Menor e fundando comunidades na Ásia Menor, mergulhado na cultura dos gregos,
Não é ele, então, quem funda esta comunidade lá em Roma. Também não é o caso de a gente se colocar aqui a pergunta que muitos estudiosos se colocam e nem todos conseguem concluir: quem fundou a comunidade cristã de Roma? Porque é verdade que tanto São Pedro quanto São Paulo vão para Roma quando ali já existe uma comunidade cristã formada, estruturada, não é? A época em que São Paulo redige esta carta aos Romanos, a datação deste texto do Novo Testamento está colocada ali, entre os anos 55 e 58 depois de Cristo. Anos 55 e 58 depois de Cristo. Vejam, se nós consideramos sempre o primeiro século, evidentemente, 55 e 58 é o primeiro século. Jesus, ali pelos anos 30, sofreu a paixão, morte de cruz e ressurreição. Quer dizer que poucos anos depois nós temos já estes primeiros escritos, não, do Novo Testamento, inclusa esta carta aos Romanos. Devo destacar que no ano 54 morreu um imperador de Roma chamado Cláudio. E o imperador Cláudio tinha decretado a expulsão de Roma dos judeus. A comunidade judaica tinha sido expulsa de Roma. Por qual motivo? Vários indícios, mas com certeza um desses fortes motivos, o embate que havia dentro da comunidade judaica por conta da fé em Cristo. Aquilo estava causando certa agitação em ambientes romanos e o imperador decreta a expulsão dos judeus de Roma. Com a morte de Cláudio, em 54, os judeus podem retornar a Roma porque o decreto perde efeito e eles retornam a Roma. Com este retorno, reacendem-se alguns embates, alguns atritos internos. Vocês sabem que a fé cristã brota do ambiente judaico e, a partir do momento que a mensagem do Evangelho vai se consolidando, surgem questões do tipo: para ser cristão, é preciso primeiro abraçar a fé judaica? Um pagão, por exemplo, assim considerado, assim chamado pagão ou gentio, como é o termo que muitas vezes aparece no Novo Testamento, quando ouvirem pagão ou gentio, estamos falando de povos que não são vindos do judaísmo. Os romanos, por exemplo, os gregos e romanos que querem aderir à fé cristã, que não são, portanto, de origem judaica, para se tornarem cristãos, tinham que primeiro se tornar judeus? Tinham que primeiro abraçar a lei de Moisés? Tinham que primeiro, se submeter à circuncisão? Todos costumes da religião judaica, para só então se tornarem cristãos? Este é um dos motivos de um forte embate nas origens do cristianismo. E Paulo, nós bem sabemos, ele expandindo a fé cristã aos povos gentios, sobretudo nos ambientes de cultura grega, ele diz abertamente: não é necessário se tornarem judeus
para se fazerem cristãos, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. A fé em Cristo é a garantia da salvação e não o cumprimento da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés. E desta maneira, Paulo é o grande defensor da inserção dos assim chamados pagãos à fé, de tal maneira que naquele primeiro século podemos dizer que se organizam duas vertentes da igreja nascente. Uma vertente que vem do judaísmo, judeus que abraçam o Evangelho de Cristo, se tornam cristãos, e uma outra vertente que vem do paganismo, pagãos que abandonam suas antigas práticas e se tornam cristãos. Uma igreja que vem dos judeus, uma igreja que vem dos gentios. São duas igrejas? Não, a mesma e única igreja, com dois braços, certo? A igreja que vem dos judeus, ela é representada por Pedro. A igreja que vem dos gentios é representada por Paulo. Pedro e Paulo estão divididos? Não. São duas vertentes da mesma e única igreja. Conseguem construir uma unidade no Espírito para garantir a única igreja. É importante isto que eu estou dizendo como introdução da nossa conversa, porque aqui está o ponto temático mais importante da carta aos Romanos. Paulo escreve ali entre 55 e 58, num contexto em que lá na comunidade cristã de Roma, inclusive com o retorno de judeus que tinham sido expulsos pelo imperador Cláudio, voltam e estão vivendo atritos. Eu sou mais cristão do que você porque eu sou judeu, sou circuncisado e cumpro a lei. Os pagãos se sentiam preteridos, não é? Desprezados, porque não eram judeus e não se faziam circuncidar. Um dilema que surge no interno da comunidade cristã. Então, minha gente, este é o tema primeiro, mais importante que São Paulo desenvolve na carta aos Romanos. Fica claro brevemente o que nós queremos dizer com este atrito? Sim, porque a adesão a Cristo não aconteceu só a partir do ambiente do judaísmo. Cristo disse: ide pelo mundo inteiro, a todos anunciai o Evangelho. Quando de outras tradições e culturas começam a vir pessoas que aderem ao cristianismo, começam a surgir atritos com o judaísmo. Tudo bem? Atritos que se referem, repito, porque é importante, se referem aos costumes religiosos. O judeu é firme no cumprimento da lei de Moisés, cumpre com os rituais, as prescrições de purificação, os ritos de purificação próprios do judaísmo. Também os homens são circuncidados como grande marca física de pertença ao povo eleito. Então, de uma certa forma, o judaísmo se sente um pouco à frente, no sentido de dizer: Cristo também era judeu, portanto, para aderir a Cristo, abraçar o seguimento de Cristo, é preciso que mesmo os pagãos primeiro se tornem judeus e só depois se tornem cristãos pelo batismo. Entenderam a questão toda qual é?
E isto não gerou pouco problema nas comunidades das origens, viu? Surgiram muitos bate-bocas, né? Nesse sentido. Então, este é o tema mais importante da carta aos Romanos. E agora nós vamos ver algumas partes do que o próprio São Paulo escreve para nós irmos compreendendo com este horizonte que eu disse, deste assunto, não é? Embasado nos acontecimentos da época, vamos entendendo o porquê Paulo faz algumas afirmações. No capítulo 1, quem está aí com a sua Bíblia pode ir acompanhando comigo, nós encontramos a introdução da carta, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para louvor do seu nome, a obediência da fé entre todas as nações, das quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Resumindo toda esta saudação que introduz a carta, Paulo, servo de Cristo Jesus, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vejam como as saudações do início da missa, todas elas nós pegamos aqui. A vós, graça e paz da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A saudação que o padre dirige à Assembleia, à comunidade de fé no início da missa, bebem aqui destas introduções das cartas de São Paulo. Fecho o parêntese, não é? Quero dizer ainda, onde Paulo estava quando ele escreveu aos Romanos? Estava em Roma? Não, porque se ele estivesse em Roma ele não precisava escrever, ele falaria pessoalmente, não é? Se é uma carta que ele envia, não é, para a comunidade de Roma, quer dizer que ele estava em outro lugar. Que lugar será este? Paulo estava em Corinto, na Grécia, preparando-se para ir para Jerusalém. Mas ele tinha a intenção de visitar a comunidade de Roma. Por isso ele escreve primeiro esta carta, manda a carta, como que preparando a sua ida para Roma. E não só para Roma, porque Paulo, e ele fala aqui na carta, tinha a intenção de ir para a Espanha. Não chegou a ir à Espanha, não é? Foi parar em Roma nós sabemos, foi preso e martirizado, não é? Muito bem, na sequência ali. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Deus é testemunha a quem presto culto espiritual, anunciando o Evangelho de seu Filho, de como me lembro de vós, e peço continuamente em minhas orações que, de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco, de ir até vocês, não é? Realmente desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações.
pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Agora vem a parte, digamos assim, deste tema central. Paulo já explicita de cara o que ele vai desenvolver na sua carta. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Agora vocês já começam a entender, porque eu já dei a dica, não é? Do que está nas entrelinhas desta carta aos Romanos. Sim, o Evangelho é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu. Por que em primeiro lugar do judeu? A fé veio do judaísmo. Jesus era de raiz judaica. É dali o berço de onde a fé é propagada. O Evangelho de hoje, o encontro de Jesus com a samaritana, ele diz para a samaritana, porque a salvação vem dos judeus, ele fala para ela. Então, em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego. Portanto, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Aqui, meus caros, São Paulo começa a tratar um ponto teológico de extrema importância. Onde ele quer chegar? Ele vai dizer assim: vocês judeus, vocês não, nós, porque Paulo era judeu, inclusive de tradição farisaica. Os judeus se consideram justificados perante Deus porque observam o cumprimento da lei. Mas não basta. Não basta. É preciso ter fé em Jesus Cristo. É isto que nos traz justificação. O que é justificação? Justificado diante de Deus. Vem de justiça. Pensem na situação do pecado. Todo pecado é uma injustiça para com Deus. Sim? Se nós queremos reatar a amizade com Deus, é preciso que se reate a justiça com Deus. Deus nunca se torna injusto. Quem se torna injusto somos nós que pecamos. Logo, nós precisamos ser justificados para reatarmos a amizade com Deus. Se vocês quiserem ainda, justificação, aqui na linguagem de São Paulo, é o mesmo que salvação. Ser justificado é ser salvo. Por isso Paulo diz, o justo viverá da fé. Alguém pode olhar os mandamentos e dizer, eu cumpro fielmente cada vírgula do mandamento. Não matarás, não cometerás adultério, não é? Não roubarás. Cumpro milimetricamente cada letra da lei. Mas se lembram o que Jesus muitas vezes dizia aos fariseus? Vocês conhecem cada vírgula da lei, mas o coração de vocês está distante de Deus, porque vocês dizem, eu nunca roubei, mas condenam os outros, mas julgam os outros. A questão é o que vai dentro do coração. Não é o que entra no ser humano que o torna impuro, diz Jesus, mas o que sai de dentro dele. Por fora eu posso ser bonitinho, comportado, cumpridor dos mandamentos. Por dentro eu posso ter uma bagunça, não é? Interior. Posso nunca ter pego, foi recentemente o evangelho de um dos domingos, posso não ter pego nunca em uma arma para tirar a vida física de alguém, mas por dentro eu mato todo santo dia.
Então, o que Jesus espera? Uma coerência na vivência da lei. Não basta uma observância formal, exterior, de aparência, e dentro desprezar o próximo, pisar no semelhante, se considerar melhor por causa de Deus. É uma incoerência. Pois bem, voltando aqui em São Paulo, não é pela observância da lei, estritamente falando, pelas obras da lei, que se salva, que se é salvo, mas pela fé em Jesus Cristo, pelas obras do Espírito. Aqui está um tema muito importante, com o qual São Paulo vai tratar a problemática entre judeus e gentios na comunidade cristã de Roma. Tudo bem, minha gente, até aqui? Não é um tema simples, viu, de se compreender. Não é simples, mas é fundamental não só para a carta aos Romanos, como para todo o Novo Testamento. O judaísmo do tempo de Jesus tinha se tornado uma mera formalidade exterior. Formalidade exterior. Parecia muito simples cumprir a lei, mas manter o coração endurecido para com Deus e para com o próximo. São Paulo insiste neste ponto. Não é pelas obras da lei que alguém é justificado, mas pela fé em Jesus Cristo. O justo viverá da fé. Alguns, lendo São Paulo aos Romanos, chegaram a dizer que basta a fé, só a fé basta. Nós sabemos que as obras são necessárias. Quando São Paulo contrapõe as obras e a fé, São Paulo quer dizer assim: as obras da lei, o cumprimento da lei não é suficiente para ser salvo. Não basta não matar. Não basta não cometer adultério, não basta não roubar, não basta honrar pai e mãe. Se não tiver a fé em Jesus Cristo, é incompleto cumprir tudo isto. Estão entendendo? E a fé em Jesus Cristo faz com que o cumprimento da lei se torne perfeito, porque Jesus aperfeiçoa a lei, dando-nos a lei do amor. Adianta eu honrar pai e mãe de aparência, se eu não tiver amor no íntimo do coração? E eu posso honrar pai e mãe só para cumprir a formalidade da lei. Não estou fazendo de boa vontade. Quantas coisas, vou dar um exemplozinho bem bobinho para a gente entender. A mãe olha para nós e fala assim, a gente é criança, né? Fala, vai lá lavar a louça. Aí você esperneia, faz cara feia, né? Não xinga por fora, porque não quer ofender a mãe. Mas lá dentro está um turbilhão. Pergunto, lavou a louça de boa vontade? Não. Obedeceu a mãe? Obedeceu. Só cumprir os mandamentos não basta. Alguém pode cumprir muito bem os mandamentos por fora, para ser visto até, e até por vaidade. Sou bonzinho e comportado. Obedeço tudo que me manda fazer, mas por dentro faz de boa vontade, com amor sincero? Não. Aqui é que está o ponto, entre a lei antiga e Jesus Cristo, a ponto de Paulo dizer, não bastam as obras da lei, é preciso a fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo trouxe
a perfeição de toda a lei, que é o amor. Pode cumprir tudo, mas se não tiver amor, de nada adianta. O próprio Paulo fala na primeira carta aos Coríntios: ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, é barulho, um símbolo que soa, nada mais do que isso. Se eu entregar o meu corpo às chamas, posso ser herói, mas se eu não tiver amor, exibicionismo, só para ser visto e aplaudido pelos outros, vaidade. No tempo de Jesus, como também no contexto em que Paulo escreve esta carta aos Romanos, existia, portanto, uma religião de cumprimento de norma por aparência e por vaidade, tendo o coração sem amor, e é fácil nós incorrermos nisto. O exemplo que eu dei da mãe que pede para lavar a louça, eu acho que ilustra bem. Você pode obedecer, mas com o coração bem endurecido, como você pode obedecer cheio de amor pela mãe que te pediu o que te pediu? Sim ou não? Fica claro ou não? Este é o ponto. Quando então Paulo diz: o justo viverá da fé, quando ele diz que a fé precede as obras, não se ensina que basta a fé para ser salvo. A fé é o primeiro passo, crer, mas decorre da fé uma vida coerente, com obras que correspondam à fé. E não lemos só São Paulo aos Romanos, como lemos também a carta de São Tiago: a fé sem as obras é morta. Porque é preciso pôr em prática, por meio de obras, aquilo que se professa na fé. Uma fé de braços cruzados não é garantia de salvação. Tudo começa, portanto, com esta fé em Jesus Cristo. Na sequência, e nós estamos ainda neste capítulo 1 da carta aos Romanos, não é? Paulo faz toda uma reflexão para responder a esta pergunta: como o homem é justificado? O homem não é justificado pelo cumprimento da letra da lei, mas é justificado pela fé em Jesus Cristo. Vamos pegar ali o versículo 18. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. A verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Até aqui Paulo disse: Deus revelou ao ser humano toda a verdade. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. É o que eu estou dizendo. Conhecem a teoria de toda a verdade a respeito de Deus, mas estão com o coração nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, incorrendo na idolatria.
Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, à impureza, em que eles mesmos desonram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. É bem claro, né? E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Está aqui o estado do homem que, pelo pecado, comete toda sorte de injustiças diante do Criador. Todo pecado é uma injustiça diante do Criador. Conheciam, mas abandonaram o caminho da verdade. Capítulo 2. Por isso és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvores em juiz, porque, julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgas. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam e tu mesmo as praticas, que escaparás ao julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. A vida eterna para aqueles que, pela constância no bem, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade. A ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em resumo, em tudo isto aqui, São Paulo está dizendo: todos pecaram. Todos pecaram. A condição humana frágil toca a todos nós. E daqui a pouquinho, mais para frente, ele mesmo, Paulo, vai fazer
uma confissão de extrema humildade. Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Aqui, nesta carta, um pouquinho para frente. Reconhecendo que a nossa condição carnal, a nossa condição humana, nos coloca em igual posição, seja judeu, seja grego. Isto porque, voltemos ao ponto que eu estou falando desde o começo. A observância das leis fazia com que o coração se inchasse de orgulho e de superioridade. Eu pratico, aquele ali é pagão. Eu estou justificado, ou seja, na justiça com Deus porque cumpro a lei. Aquele lá é pagão, é injusto, para ele a condenação. Eu já estou garantido, Salvinho, Salvo da Silva é o meu nome. Não. Paulo quer justamente mostrar isto. Humildade. Vamos descer, pisa no chão, judeus e gregos, todos estamos sujeitos a toda forma de injustiça para com Deus. E um pouquinho mais para frente, inclusive, Paulo vai dar o exemplo do pecado de Adão. Vejam, avancem um pouquinho, lá no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta. São Paulo insinua o seguinte: quando tem a lei mais do que ajudar os homens a fugirem do erro, ela estimula os homens a errarem. Porque quando diz, não faça, é aí que dá vontade de fazer. Então Paulo diz, a lei não é tudo. E ele está falando, evidentemente, sobretudo para os judeus. A lei não é tudo. O caminho, a gente não fala isso, proibir não resolve.
Só pela proibição não vai dar certo. Tem que ser pelo caminho do amor. Os pais e mães que educam filhos sabem disso. Só dizer não faça não resolve. É pelo caminho do amor, que supõe diálogo, estar junto, orientar, que se chega, não é, ao que se deseja. A lei interveio para que avultasse a falta, para que crescesse a falta, nesse sentido de que a proibição estimula a fazer o que ela proíbe. Mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperou a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E São Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde foi grande o pecado, maior foi a graça em Jesus Cristo. Minha gente, não é fácil tudo isso daqui. E São Paulo utiliza uma linguagem densa. Aqui a carta de São Paulo aos Romanos requer de nós muita paciência, leitura atenta e meditação profunda. Mas a verdade do que ele está dizendo, eu creio que ficou já clara aqui para nós. Não basta ser externamente, de aparência, bonitinho como quem cumpre os preceitos, mas dentro estar corrompido. Ninguém se esqueça que todo mundo é da mesma matéria-prima e frágil diante do pecado. É preciso, portanto, mais do que a letra da lei, a graça que suscita a fé em Jesus Cristo. Ele morreu por nós para termos a remissão dos nossos pecados. Isto aqui é o cerne, ponto central de toda a temática da carta aos Romanos. Voltem um pouquinho no começo do capítulo 5, que eu quero ler porque inclusive é a segunda leitura da liturgia de hoje. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha aí, não por cumprir a lei, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que bonito que é isto aqui. É a segunda leitura de hoje. Por que São Paulo está dizendo assim? Nós nos gloriamos também nas tribulações. Volto ao que eu falei no início. A comunidade cristã de Roma está atravessando tribulação, porque internamente está havendo conflito entre judeus e gentios. A comunidade está sacudida, agitada por muitas tribulações. Sobretudo os que vêm do paganismo, os gentios, se sentem inferiorizados pelos que vêm do judaísmo. Por isso ele diz: gloriamo-nos também das tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Todos nós atravessamos tribulações. A tribulação é uma prova. E a prova produz perseverança, ou não. Se diante de uma tribulação a gente desiste, joga tudo para o ar, não pode enfrentar um conflito, um problema, um desentendimento
que já desiste, não quero mais, não brinco mais, não é? Como crianças. Não, a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito nos habita e o Espírito Santo imprime dentro de nós uma lei não escrita em pergaminhos, mas uma lei do Espírito, escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, o nosso coração. E o Espírito vivo dentro de nós nos ensina a perfeição da lei, o amor. É o Espírito que suscita o amor. Eis aqui a justificação pela fé em Cristo Jesus. E se o Espírito Santo suscita em nós a justificação pela fé, ensinando-nos o amor, perfeição da lei, então decorre disso as obras de amor. As obras que são fruto do amor. A fé pede as obras. Então essa história de que só a fé, sola fide, não. A fé demanda, pede, consequentemente, as obras. Porque quem ama não ama da boca para fora, mas quem ama, ama em atitudes concretas de amor, não é? Tudo bem, minha gente? Ficou claro para todos vocês esta tensão entre o que a fé judaica propunha como caminho de justificação, a observância da letra da lei, que não necessariamente envolvia o coração, e a justificação pela fé em Cristo, pela graça do Espírito que foi derramado e habita o íntimo de nós, nos ensinando a perfeição da lei, que é o amor. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, fala para a samaritana junto ao poço de uma água viva que Ele dará a ela e a todos os que creem, esta água viva é o Espírito Santo derramado em nossos corações. O oceano do Espírito, tem até a música, o oceano do Espírito, que é uma fonte que jorra para a vida eterna, porque o Espírito vem em nosso socorro. Não sabemos o que pedir, mas o Espírito mesmo pede em nós. O Espírito Santo nos faz unidos a Cristo Jesus, de tal maneira que Jesus para nós não é uma lembrança do passado. Pelo Espírito em nós, Cristo é memória e é atualidade. Ele está vivo em nós. Pelo Espírito Santo nós amamos como Cristo amou, capazes de imitar a pessoa de Jesus Cristo em todo o exemplo que Ele nos deu. Como eu fiz, façam vocês também. E este Espírito nós recebemos desde o nosso batismo, desde a fonte batismal. Já a água viva que jorra para a vida eterna nos foi dada desde o batismo. É muito profundo tudo isto. E no fim das contas, Paulo prega o que para a comunidade de Roma? A unidade entre todos. Quem veio do judaísmo, quem veio do paganismo. O passado é o passado, agora somos novos, na graça em Cristo Jesus, formando uma unidade
pela fé em Cristo Jesus. Esta é a mensagem de toda a carta, não é? Nós lemos, evidentemente, alguns poucos trechos. Vocês aconselho vivamente que leiam em casa toda esta carta aos Romanos. Leiam sem pressa, leiam com calma, cada versículo, saboreiem, meditem esta verdade profunda. Todo este conteúdo não está presente só na carta aos Romanos. Esta mensagem perpassa todo o Novo Testamento. Eu quero terminar a nossa catequese ali no capítulo 8. Abram para nós o capítulo 8. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz, uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Muito bem, eis aí, temos no nosso espírito o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, para vencer as fraquezas. Quando se fala da carne, não pensem só nas questões de ordem sexual. A carne é o ser humano com todas as suas fraquezas, também as questões de ordem sexual. Mas tudo, a inveja, a calúnia, a injustiça, a trama da maldade, o roubo, tudo aquilo que é fraqueza é a carne, a condição de carne que todos nós carregamos. Tudo isto, não é? Implica o pecado. A carne, viver segundo a carne, é viver o pecado, entendido de modo global. Tudo isto, não é? Também as questões de ordem afetiva e que tocam a sexualidade, né? Eu faço a observação porque às vezes falou a carne, a gente só pensa na parte da sexualidade, não é só corrupção, a calúnia, tudo isto, a glutoneria, as bebedeiras,
toda ordem, todo tipo de dissolução humana diz respeito à carne. Pois quem tem o Espírito tem a força do alto para vencer a carne que nos arrasta para a morte. Mas o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo que habita em nós, nos dá a vida. Que coisa bonita! Fomos feitos para o alto, para a vida no Espírito de Deus. Muito bem, minha gente. 5:30 em ponto. Vamos ficar em pé. Eu espero que tenha ajudado. Insisto, a carta de São Paulo aos Romanos não é simples. Em casa, leiam, releiam, aprofundem. Mas eu desejo, com sinceridade, que tenha ficado claro o que está nas entrelinhas de toda esta problemática que Paulo tenta iluminar, não é? Com esta carta dirigida à comunidade cristã de Roma. Os nossos tempos hoje também não são simples. Enfrentamos dilemas, dificuldades. Peçamos sempre a graça de vivermos no Espírito, Espírito que, aliás, já habita em nós pela fonte da água viva que nos foi dada em Cristo Jesus, fonte que jorra para a vida eterna. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora por todos nós, ela que, não tendo pecado, viveu sempre a graça de Deus e concebeu por obra do Espírito Santo, a ponto de nós a podermos chamar esposa do Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu preciso falar uma coisa para minha consciência ficar em paz. Isso tudo que Paulo falou ali, quer dizer então que não é para cumprir mais os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos? Não. Tanto é para cumprir, quanto é para cumprir no amor que o Espírito em Cristo suscita em nós. Porque Jesus disse: não vim abolir a lei e os profetas, vim dar-lhes pleno cumprimento. O que é o pleno cumprimento? O amor. Feito com amor, tudo é perfeito. Amém. Obrigado, até a próxima catequese, se Deus quiser.